Estamos live aqui, só esperando aqui no chat. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, eu sou Celine Canadá. E hoje eu tenho dois convidados. Leonardo. Olá, Bruno, pessoal. Olá. Né? Então, assim, eu perguntei antes de começar o que eu não poderia perguntar. Eles falaram, pergunta tudo, né? Porque, claro, que quando vocês começaram o planejamento, vocês tinham coisas também que vocês queriam saber e não tinham essas informações, certo? Então, agora é o momento, pergunta o que quiserem, tá? Eles falaram que eles vão responder tudo. Vamos tudo. Vamos com tudo, sem né? Medo, sem medo. O que eu não souber, eu não respondo. Eu te invento, não tem problema. Bom, o foco de hoje é imigrar para o Canadá depois dos 40 anos, tá? Existe, né, na verdade, uma concepção que pessoas acima de uma certa idade não conseguem mais imigrar para o Canadá. E não é verdade que nós temos duas pessoas aqui que são, né, pessoas reais, certo? Não são atores, né? Não estão sendo pagos para falarem qualquer outra coisa e eles conseguiram imigrar, ok? Então, claro, cada um com um perfil diferente, vou deixar eles, né, falarem um pouco, se apresentarem, certo? Conta pra gente, então, começando pelo Léo, que gosta mais de falar. Né? Como você chegou até o Canadá, quando iniciou o plano, conta um pouquinho o que você fazia lá, como é que você chegou aqui e o seu plano de residência permanente. Aí depois eu... Vamos lá, eu vou tentar. Primeiro, obrigado, Celina, obrigado a todos aí que escutaram. Imagina, obrigado a vocês, né, por estarem aqui às 3h30 da tarde, uma terça-feira. Faltando um pouquinho, é sempre legal te ajudar a quem ajudou a gente, né? A empresa que ajudou a gente. Bom, meu nome é Léo, tenho uma família, sou casado, né? Tenho duas filhas, duas meninas, são gêmeas de 6 anos e meio. Fofas. Chegamos aqui, todo o plano começou em 2015. Né? A primeira conversa que a gente teve foi meio do ano de 2015. Lá a gente já tinha feito mais ou menos o plano na nossa cabeça, mas as coisas foram validadas depois com a IME e depois junto com o plano de imigração pelo college, pela 3RA. Você já tinha vindo ao Canadá antes de 2015? Não. Não, só Google. Quem veio ao Canadá, pelo Canadá ter vindo pela parte leste, uhum. né? Mas eu nunca tinha conhecido a parte oeste e a gente conheceu pelo bonequinho do Google. Né? Classicamente, aquele bonequinho andando por todas as ruas, você se acha. E quando a gente decidiu esse plano, a gente botou tudo mais ou menos em ordem, a gente sabia muito bem o que a gente tinha que fazer, né? Ter a parte do assessment do inglês, a gente fez o IELTS, eu e minha esposa, a gente fez a preparação financeira, estava mais ou menos já enquadrado o que a gente precisava, e depois a gente validou isso tudo com a Celina, com a equipe da IME. Isso foi em julho de 2015. Uhum. Em julho, eu agora estou com 42, eu faço 43, felizmente ou infelizmente, em novembro. Não perde mais ponta? Agora não perco mais ponta, eu posso falar a minha idade sem muitos delongas. Então, assim, a gente fez esse plano em 2015, eu já sabia que a gente não fazia a pontuação pelo Express Entry de forma alguma, a idade era um quesito que ia excluir a gente de forma impiedosa, independente da experiência que a gente tinha como trabalho ou não, inglês, só se fosse um nível de inglês altíssimo, uma prova altíssima, e eu não queria perder muito tempo com isso. Então, desde lá, a gente já tinha feito o plano para vir pelo BCPLP. Né? Desde aquele início de conversa, já não havia dúvida de ser o BCPLP. Então, quando a gente fez em 2015, fizemos o inglês em julho, pegamos o resultado do inglês em agosto, né? 10, 12 dias depois, fizemos a conversa contigo, né? No dia 30 de agosto, uma coisa dessa, não me engano. Eu não vou saber essa data. Não é pra saber, não. E logo depois a gente fez o plano, o timeline todo certinho. A Andrea deu entrada com a parte do estudo, conseguiu LOA perto de setembro para novembro. Ela entrou para fez um programa de college na Douglas em New West, que é onde a gente mora, desde quando a gente chegou, e dentro de General Business, foi o que a Andrea montou. Minha esposa, ela tem a formação de recursos humanos, era uma gerente de recursos humanos no Brasil, e eu, minha formação é de marketing. Né? Os dois com a mesma idade, parecido, 20 anos de carreira, 18 anos de carreira, duas filhas já crescidas, com 3 anos, mas já eram filhas existentes no mundo, mais um cachorro. Então, a gente teve toda essa resposta, aconteceu entre setembro, LOA, novembro, resposta de faculdade, dezembro, demos entrada no plano na parte do exame médico, né? E depois, se a Celina quiser entrar, não tem nenhum problema de contar os detalhes só. Você pode contar depois, né? No segundo momento. No segundo a gente conta a outra parte, que deu uma demoradinha, mas quando chegou finalzinho de fevereiro, início de março, a gente pegou a aprovação do nosso processo. Chegamos aqui em maio de 2016. E as aulas da Andrea começavam as aulas da Andrea começaram em setembro. A gente sempre fez a conta para trás de chegar um pouquinho antes do curso começar, para a gente aproveitar um pouquinho esse
fiz as férias de 3 meses para depois cair dentro do processo e fazer a coisa funcionar. O que acontece? Então, Leonardo, né, durante a consulta, eu acho que assim, até antes da nossa consulta, ele já sabia que o Express Entry, residência permanente diretamente pelo Express Entry, não era uma boa opção para ele, né? Devido à questão da idade, nível de escolaridade, inglês e tudo mais, tá? Então, acabou optando da esposa vir estudar, ele com Open Work Permit, certo? Porque a ideia seria ele batalhar para um processo enquanto ela estava estudando, certo? Acabou que no final das contas a gente conseguiu a residência permanente antes dela se formar. O que a gente fez naquele meio, acho que vale assim como experiência para todo mundo, as coisas sempre estão mudando, né? Mas a gente sempre foi muito ligado a opções. A Andréia fez um programa de 2 anos, mas desde o 6º mês, que é o 2º período, se não me engano, o 3º módulo, não lembro mais o nome dessas coisas, né? O termo, né? 2º para 3º termo, a gente já viu que poderia migrar porque eu consegui meu processo pela empresa. Na verdade, você já estava, na verdade, Celina, olha só, eu tô vendo vagas, né? Emprego é esse, vai dar ou não vai? Entende? Então, assim, meio que a gente já vai acompanhando o processo, sabendo que a intenção é de migrar o quanto antes, né? Sabendo o perfil dele, no momento que ele começasse a trabalhar, já abria uma possibilidade de residência permanente, né? E naquele período ali de curso, acho que vale também como uma dica para as pessoas, hoje tem aquelas formas de você fazer um curso de 1 ano mais um curso de 1 ano, para dar o visto de 2 mais o 3, possível 3. Mas dentro do college, a André já escolheu as matérias para um PDD. Então, no primeiro ano, a André já estava formada para um curso de pós. Então, ela nem terminou o college, em 1 ano ela conseguiu um diploma de ensino de nível superior, acima do college, e eu já estava imigrado com a família, com todo mundo. Perfeito. E a família do Leonardo, na verdade, fez todo o assessoramento, tanto do Bruno também, através da 3RA. Então, se vocês precisarem de informações em relação à parte acadêmica, entre em contato com a 3RA, que eles vão poder, na verdade, traçar esse plano de estudo, certo? A André já sabia do curso que ela queria fazer antes de vocês falarem com vocês? A gente pesquisou muita coisa. Na época, não existia nada focado na área dela, recursos humanos, né? Estava havendo uma entrada pela Capilano, pelo NABU, né? Mas era a primeira turma, não havia se formado. Então, a gente tinha um receio enorme de não conseguir o visto de 3 anos após os 18 meses formais do NABU. Então, mas o que acontece? A imigração fez um adendo e agora fica claramente dito, claro, né? Se é um programa acelerado, o que vai contar é pela duração... É pela duração inteira do programa, mais a experiência. Exatamente. Então, como a gente não tinha essa certeza, se ser pioneiro em algumas coisas faz se arriscar. A gente não queria arriscar e não tinha um plano B de voltar. O plano B, C, D e E era ficar aqui. Né? De alguma forma, sempre legal. Eu lembro, era assim, Celina, estamos indo pra ficar. Eu tenho 2 filhas, aí ficava mandando foto das filhas. Esse aqui é chato. Né? Ficava assim, olha aqui minhas filhas, a gente não pode voltar pro Brasil de jeito nenhum. E a pressão da gente, assim, olha, tem que aprovar esse visto, tem que sair residência permanente, por aí vai, né? Algumas pessoas já estão perguntando, na verdade, o que é o processo do BCPMP, tá? Então, assim, tanto o Bruno quanto o Leonardo, eles fizeram o processo do Express Entry, certo? Juntamente com o processo da província do BCPMP, que é a província de British Columbia, onde eles ganharam 600 pontos a mais, claro, né? Então, isso fez com que eles recebessem o convite, o ITA logo em seguida, e dando entrada no processo de residência permanente. Quanto tempo levou a finalização de tudo, do seu caso? Finalização, você fala desde a entrada com o BCPMP? Não, eu digo assim, entramos com a residência permanente, recebemos o ITA, entramos com a residência permanente. Receber o ITA foi rápido. O que deu rolo foi o cartão do PR de uma das minhas filhas que não veio. Mas é uma outra fase, né? O ITA a gente recebeu em fevereiro. Fevereiro a gente recebeu o ITA e a gente em maio fez o landing. Então, relativamente rápido. O Bruno chegou 24 semanas ali, né? Que estava monitorando também, né? 2 meses. 2 meses, o nosso bateu 2 meses e meio. Uma coisa dessa. O nosso foi rápido. Foi bem rápido. Não deu nenhum rolo no meio. Nessa app, né? Pelo menos esse não. Já foi, viu? Então, assim, o planejamento foi esse, entrar no Express Entry, né? Só relembrando como é que funciona, né? Para que você possa entrar no pool do Express Entry, você precisa se qualificar dentro de um dos 3 programas. Tem o Federal Skilled Worker, que é uma pontuação de 67 pontos. Ok? Existe o Canadian Experience Class, para quem já completou 1 ano de experiência de trabalho no Canadá. Nenhum dos dois, né, chegaram a completar 1 ano de experiência de trabalho no Canadá, né, para aplicar. E existe o Federal Skill Trade, que ele é bem específico, a área da construção, incluindo cozinheiros e chefes de cozinhas, né? E você precisa ter experiência anterior e uma oferta de trabalho aqui no Canadá. Então, no caso deles,
fizemos 67 pontos, né, pelo Federal Skill Worker, usamos o processo da província para poder acelerar e residência permanente, né, numa estimativa de 24 semanas. Então, foi o processo usado, na verdade, pelo Bruno e pelo Leonardo. Na semana que vem, a gente vai fazer uma outra live com a Carla, e a Carla conseguiu imigrar, ok? Ela veio estudando também, porém, ela não usou nenhum processo de província. O processo dela foi baseado em experiência de trabalho canadense. Então, o perfil um pouco diferente deles, tá? Bruno, conta pra gente, quando foi que começou esse planejamento e como é que foi o andamento? Bom, obrigado pelo convite. Imagina. Vou tentar não ser repetitivo e não cobrir algumas coisas que o Léo já cobriu, que eu acho que ele explicou muito bem. O nosso processo, eu tenho 40 anos, a minha esposa Júlia também tem 40 anos, e a gente tem 2 filhos, o Bernardo de 9 e o Pedro com 6 anos, que completaram agora, e a gente mora em North Vancouver, muito em função da universidade que a minha esposa estuda, que é a Kaplan University, que o Leonardo citou no programa, que estava começando naquela época e a gente veio defasado um ano. Uhum. A gente chegou aqui, a gente fez uma visita exploratória em 2016, porque a gente imaginou como é que a gente vai morar num país que a gente nunca pisou, numa cidade que nunca pisou. Então, é a primeira dica que eu faço para famílias. Se puderem fazer uma visita exploratória, eu entendo que é um investimento. Se possível no inverno, até para ver se adaptam bem. Uhum. A gente fez essa visita exploratória, minha esposa estava fazendo um curso de inglês aqui em Vancouver para melhorar o inglês, para poder fazer o IELTS. Ela não tinha nenhuma formação completa em inglês, e no nosso pacote a gente entendeu que ela deveria vir estudando e eu trabalhando, porque eu teria mais oportunidades de trabalho pela minha área de formação e até pelas oportunidades de ensino que ela iria ter. Então, ela veio estudando dentro da Capilano o programa NABU, que é um programa de pós-graduação, esse de 16 meses, que são 2 anos acelerados. Então, um dos nossos planos seria ter o PGWP ou imigrar pelo BCPNP, como o Léo colocou, através do meu emprego. Então, a minha formação em engenharia, sempre trabalhei com inovação e empreendedorismo, e aqui eu trabalho com inovação e empreendedorismo desde o início da minha carreira profissional aqui no Canadá. Algumas coisas que eu recomendo é planejamento, né? Então, em 2016 a gente começou a estudar, veio fazer uma visita exploratória. Júlia, minha esposa, fez a prova do IELTS, o acadêmico, conseguiu a nota mínima para entrar na Capilano, e aí a gente fez todo o processo de visto. E chegamos aqui em maio de 2017, para começar o curso em setembro de 2017, que é uma outra recomendação para quem puder ter um tempo de adaptação, principalmente com criança. Conhecer a cidade, mobiliar o seu apartamento ou casa, matricular os filhos na escola, ter um processo de adaptação, porque normalmente os pais, eles tomam a decisão, eles sabem mais ou menos o desafio que eles vão encontrar, mas meus filhos, um ia para o jardim de infância, no caso da Capilano, né, o kindergarten, preschool, e o outro ia entrar numa sala de inglês sem falar uma linha de inglês. Então, assim, a gente tem que entender o desafio que é para as crianças, e se a gente puder estar junto nesse processo de transição, eu acho que vai ser saudável para todo mundo. Júlia começou a Capilano em setembro, esse curso que ela ainda está, porque ela trancou o Summer, e eu comecei a trabalhar em outubro, dentro da área de educação e inovação que eu sempre trabalhei. A gente, logo depois do meu probation, que foi em janeiro, mais ou menos janeiro de 2018, a gente deu entrada no BCPNP. Uma recomendação que eu sempre falo: já tenha as provas de inglês realizadas, general, academic se for para a parte de educação, general. Tenha todos os seus documentos traduzidos e juramentados, faça o processo de validação por qualquer organismo internacional que for. No nosso caso, a gente fez pelo World Education Service, que é o Seria equivalência, na verdade. Equivalência, para que você chegue aqui, porque no momento que você consegue uma job offer dentro da classificação de trabalho que você pode migrar, que é um dos NOCs, né, 0A ou B, ou dentre outros NOCs dos programas, a oportunidade está ali. E o momento de imigração é aquele. O que a gente está falando hoje, daqui a um ano pode ser diferente. Então, a gente fez esse processo, já tinha toda a documentação, toda a comprovação, e são muitos documentos. Então, é um processo de planejamento e paciência. A gente entrou em janeiro, no BCPNP, dia 30 de janeiro. Dia 30 de janeiro de 2019, e esse ano a gente fez o landing, diferente do Leonardo, que atravessou a fronteira. A gente fez aqui em Vancouver mesmo, downtown. Então, foi um processo de um ano. Ele não ia esperar marcar um dia, né? Ele queria logo ir. Então, minha esposa continua estudando, ela está acabando agora, vai começar o termo do Practicum. Eu continuo trabalhando dentro da área de inovação, educação, empreendedorismo.
E nossos filhos falam hoje inglês melhor do que a gente, os dois estão na escola pública, lá em North Vancouver, e a vida agora está numa outra etapa, né? A gente passou essa etapa de residência permanentemente, a gente vai agora para uma próxima etapa, que é compra de imóvel, evolução na carreira, mas tudo que eu falo é planejamento e paciência. Quanto tempo levou para vocês conseguirem a primeira entrevista? Vamos lá. A gente fez o processo do BCPNP, já estava no pool do Express. Não, eu digo entrevista de trabalho. Entrevista de emprego. Eu fiz 3 aplicações. Okay. Eu fui entrevistado uma vez, foi para a empresa que eu trabalhei, mas eu sempre falo que você tem que começar a procurar emprego sem aplicar antes de vir. Por quê? Independente da área, o que vale, principalmente aqui no Canadá, em especial Vancouver, é a construção de relacionamento que você faz. Então, na minha área de inovação, eu investi um tempo e listei 50 pessoas que eu achava que seriam interessantes quando chegasse aqui tomar um café, conhecer. Não para pedir emprego, mas para entender do mercado. Eu falo que mais do que network, você constrói relações. Pessoas que eu me relacionei trabalharam para mim, depois eu trabalhei para elas. Então, na minha primeira entrevista de emprego, o empregador começou a perguntar qual era o meu capital relacional aqui, e eu fui falando das pessoas e parecia que eu já estava aqui há 1, 2 anos. Então, eu acho que eu engordei uns 2, 3 quilos só tomando chocolate quente aqui em Downtown, conhecendo pessoas, conhecendo o ecossistema. Isso eu acho que vale para qualquer profissão. Você não espere procurar emprego aqui e também não tem expectativa de arrumar emprego do Brasil, que eu acho que é bem complexo, né, para a grande maioria das áreas. E não tenha medo, porque diferente, acho que do brasileiro, canadense, e aqui é um país multicultural, ele está aberto para esse relacionamento sem nenhuma troca imediata. Ele não quer alguma coisa de você de forma imediata. Ele quer te conhecer, ele quer acolher o imigrante de uma forma geral, porque grande parte da população aqui é composta de imigrantes. Perfeito. No meu caso, assim, uma decisão que a gente sempre tinha tomado, né, eu e a Andréia, é de não sair da carreira, de forma alguma. Né? É lógico, eu não digo se está certo ou está errado, mas para o processo migratório, principalmente, ele pode te atrapalhar, né? Porque, por exemplo, eu não sou um engenheiro, né? Eu sou um cara de marketing formado em 97, né? Depois eu fiz uma segunda faculdade, depois fiz um MBA em 2004. Sempre na carreira, sempre trabalhei com a mesma coisa, diferentes funções, diferentes entregas, mas sempre ligado à área de marketing e produto. Na verdade, para vocês, dentro do processo do BCPNP deles, tá? Foi muito importante vocês terem seguido na carreira, na mesma área. Por quê? Existe, claro, né, diversas maneiras de você se enquadrar dentro do processo de província, tá? Daqui de BC. E um deles, no caso especificamente deles, eles precisavam provar pelo menos 2 anos de experiência de trabalho na mesma área da oferta de trabalho. Certo? Isso é importante. Então é importante que acabou que foi uma abertura, na verdade, para vocês conseguirem o processo. Vai por 2 lados, né? Assim, você se manter na carreira, primeiro é o que você sabe fazer, é a tua competência. Então você, em tese, você tem a competência de entregar aquilo que está sendo prometido, né? O segundo passo, que aí ninguém veio para cá para passar férias, era para imigrar. Se eu sempre soube que a tua experiência prévia é o que fazia você imigrar, por que eu ia mudar de carreira logo agora, né? Se eu quiser fazer isso um dia na minha vida, pode ser que eu tente. Quem sabe, né, fazer alguma coisa por gosto, por paixão. Mas para nossa entrada com 2 crianças no bolso, né, uma esposa, um marido, 2 crianças, um cachorro, você deixando teu emprego no Brasil, teu apartamento no Brasil, a gente não tinha grandes opções a não ser de fazer o certo. Então, quando a gente chegou, sempre me procurei cadastrar e submeter para vagas da minha carreira. Quando a gente ficou apto, outra coisa que acho que é importante falar, eu escutava muito na época isso também, nunca tive que brigar contigo por isso, porque você sempre tem o pé no chão. E comigo, né? Você diz, tá? Eu não preciso brigar com você por isso, por outras coisas que era comigo. Não, eu tinha que ver todo dia. Assim, Até porque os dois já se conheciam no Brasil, tá? Tem pouco tempo que eles se conhecem, mas tudo bem. Então, o que é importante saber é que tudo a gente sempre fez de acordo com o roteiro. Se eu só posso trabalhar a partir do primeiro dia útil de estudo formal full-time de alguém, seja minha esposa na época, né? Eu só vou trabalhar no dia 1º de setembro e ponto final. Eu nunca procurei uma coisa antes, a gente buscava, a gente entendia, como o Bruno falou, tentar entender um pouco o mercado, quem é mais relacional, quem é menos relacional, mas desde o Brasil eu já estava vendo vaga 2 anos antes.
né, para entender quanto me pagariam, o que eu poderia fazer. Então, a partir de setembro, eu comecei, já antes, né, a ser disponível para o mercado. E eu fazia entrevista desde uma semana procurando emprego. 2 aconteceram, sendo que a última fechou para dezembro, para janeiro. Então, vou botar aqui em 3 meses e meio, né, eu tinha uma resposta positiva e a gente começou em janeiro a trabalhar full-time numa empresa da minha carreira. Eu ia só comentar isso, assim, é muito importante não criar expectativa, porque às vezes demora. Por isso que o planejamento financeiro é importante. Mas tem que concordar também o seguinte, vocês vieram com planejamento financeiro, entende? Então eu acho que vocês tiveram sim a opção em dizer, eu não vou topar qualquer emprego agora porque eu quero investir, né, exatamente na área que eu trabalhava anteriormente, certo? O que vale, porque se você assim, não vem com dinheiro suficiente, você acaba topando o primeiro trabalho que você encontra para você poder se manter pagando as contas, porque a vida aqui é caro, não é barato. Não é uma vida barata, mas assim, eu acho que vale lembrar o seguinte, não precisa ser rico para vir para cá, porque eu não sou. Nunca fui e não sou até hoje. Então, assim, e não vim para cá para ser rico também, importante lembrar. Muito eu vim importante. para cá para uma outra vida com a minha família e não para ser um super cara numa super empresa. O objetivo não é esse. O objetivo para vir para cá era estabelecer minha residência no Canadá. Mas quando você fala de planejamento financeiro, eu acho mais faça as contas certas. Sim. Se você vive com 2.000 num aluguel de 800, seu planejamento financeiro está certo. Se você se vê morando numa casa de 3.000 em downtown, faça seu planejamento custando 6.000 por mês. Tudo é questão de balanço. A gente fez a nossa conta para onde a gente queria morar e para o padrão de vida que a gente queria levar. Ok. Acho que isso faz a conta. Olha, eu vou te falar que a gente custa a mesma coisa até hoje. Mesmo hoje eu estou há 2 anos e meio na mesma empresa. Hoje eu sou gerente de marketing de uma empresa multinacional. É uma empresa grande, dentro do segmento dela, é primeira no mundo no segmento dela, quarta no mundo e primeira no mercado Middle East e Asian Pacific Market. Então, assim, quando você enxerga isso lá atrás, eu já vim custando uma coisa e custa até hoje a mesma coisa. 2 crianças, no início, a gente custava até mais. Porque elas tinham 3 anos e tinha que pagar o daycare para as 2. Né? Quanto você pagava? A gente pagava $850 por criança. Tá. Mais ou menos isso. Integral ou part-time? Integral, porque a gente conseguiu. Aí de novo, planejamento, né? E a coisa de ser chato pro lado bom da coisa. Há 1 ano antes da gente chegar no Canadá, a gente já tinha a nossa vaga no daycare da Douglas. Porque a gente já sabia quanto custava, a gente sabia quantas crianças a gente precisava e quantas vagas a gente tinha que ter. Isso é importante, assim, a gente também reservou essa vaga, uma vez que você tem que verificar se a universidade ou se o college tem essa opção, a Douglas tem, a Capilano também tem, a gente reservou um tempo antes, porque senão você chega aqui, você não tem que fazer o que você não pode trabalhar. Porque o seu filho tem que ser criado por alguém. Né? Então, assim, tá perto de alguém próximo. No caso, minha esposa estudando ali. E eu podendo trabalhar em qualquer lugar, né? Vamos tentar equalizar as coisas da melhor maneira. Então, assim, a gente custava aqui, vamos botar mais ou menos uns $1.800 pelas 2 crianças, $2.000 de criança, né? Um aluguel você pode botar entre $1.500 a $2.000 de aluguel, né? Você bota pelo menos mais 500, 600 de um Walmart da vida, uma comida, né? Nada de luxo, nada disso. Você vai custar pelo menos $5.000, uma família de 4 pessoas. Exatamente. Mais ou menos esse isso. planejamento que a gente tem feito para os nossos clientes, família de 4 pessoas. Se você tem um daycare envolvido, $5, $6.000 é mais ou menos. Hoje o seu menos. custo real, porque elas estão indo para a escola, elas estão na escola já tem 1 ano e meio. Então... gratuito, né? A cobertura médica aqui pela província de BC são $37,50 por adulto. E vai mudar. Né? E vai mudar a partir de 2020, será gratuito. Então, assim, são contas. Eu acho que aqui você consegue fazer muito mais por muito menos. Sim, tem 2 dinheiros que você vai ter no futuro, mas não é bom contar agora. É o Child Benefit, a gente recebe pelos nossos filhos. Depois de 18 meses no Canadá, você tem direito a ele. É como se fosse um Bolsa Família, alguma coisa como assim. se fosse. É um auxílio, na verdade, né? É um auxílio bom. E o imposto de renda que volta, né? Além de a gente ter todos os benefícios, muitas pessoas perguntam, poxa, mas o imposto no Canadá é tão alto quanto o Brasil, mas a gente tem os serviços que a gente não tem no Brasil, segurança, educação gratuita, a gente não paga a escola para os nossos filhos. É uma boa educação, né? Educação de qualidade, sistema de saúde, que a gente agora está pagando muito pouco, mas a partir do ano que vem não vai pagar mais nada, é um sistema que atende a toda a população. Então, isso é importante, quando a gente recebe o serviço de volta, que muitas vezes a gente, no Brasil, a gente não tinha serviço de volta, tinha que fazer tudo de forma particular, educação, plano de saúde para nossa família, porque senão a gente não tinha
o benefício. O custo de vida de vocês aqui, ele é similar ao que vocês gastavam no Brasil? Já fez essa conta? Ou não pode converter? Não. Eu não fiz essa conta na vírgula, né? Ok. Porque a gente vive um outro mundo. Sim. Né? Independente de você comer mesmo uma banana, né? A banana é uma banana, mas o seu uso de transporte é diferente, a sua distância é diferente, o seu dia a dia que você se diz como vou gastar o que com lazer. Eu vou falar uma frase que eu falo para todo mundo há 3 anos e ela está se confirmando para mim todos os dias. Eu falo para você também, já falei várias pessoas. Para mim, eu me sinto de férias há 3 anos. Porque o benefício que eu tive mudando para cá com a minha família, eu não sinto a necessidade, eu, minha esposa e minhas filhas, de você gastar tanto para sair da sua casa. Hoje eu sou um cara muito mais feliz aqui do que era, com as coisas que a gente buscava, lógico, não estou me comparando com a família dos outros. Mas, se o custo era o mesmo, eu acho que eu gastava muito mais de lazer no Brasil, educação infinitamente mais, porque eu pagava particular, mesmo não sendo nada astronômico, mas era um valor muito maior. Agora, o aluguel lá é um pouco mais barato, mas eu morava no Rio, na Zona Sul. E não era também de graça, você tem custo. A gente tem que comparar o quanto sobra, né? Muito provavelmente, se a gente fizer uma conta, a gente ganhava mais no Brasil, de repente, proporcionalmente, mas a gente custava muito mais. Como eu falei, a gente tinha que pagar o nosso plano de saúde, que em alguns casos a empresa pagava, tinha que pagar a educação, o carro tinha que ser sempre novo, porque a estrada era ruim, o seguro do carro era alto. Então, assim, não é comparar o quanto você gasta ou o quanto você recebe, sim o quanto sobra. E é lógico, como o Léo colocou, as pessoas que vêm para cá, tem muitas pessoas que vêm para prosperar, para ganhar muito dinheiro. A gente não veio com essa perspectiva, a gente veio para ter qualidade de vida. Até porque o Canadá você não consegue, você não vem para ser rico aqui, entende? Você vem pela segurança, certo? Pela qualidade de vida. Que horas você trabalha? De que horas a que horas? Eu estava tendo essa conversa um dia no grupo com o pessoal, assim, daqui os casais que a gente conhece. Hoje eu deixo minhas filhas no colégio todos os dias. Elas entram 8 horas, não é? 8h50. 8h50. Eu deixo elas todos os dias no colégio. Chego no trabalho às 9h15. E eu saio às 5. E hoje eu estou aqui às 2h30, às 3h30 para poder falar com vocês. Existe uma flexibilidade, existe uma qualidade que está por trás. É lógico, depende do acordo que você tem, da empresa que você trabalha e das suas entregas. Mas hoje eu tenho uma vida muito mais tranquila e mais saudável do que eu tinha antes. Eu acho que a relação com o trabalho canadense, quando eu falo canadense, eu estou falando todas as nacionalidades aqui, ele tem uma relação com o trabalho muito diferente do brasileiro, né? Que se está saindo no horário ou está saindo, tem que sempre justificar alguma coisa. Aqui, diferente do Brasil, a gente tem um sick day. A gente não chega com o atestado, a gente fala que está doente e não vai trabalhar. Em algumas empresas tem o personal day. Você falta por razões pessoais. No summer, as empresas liberam um pouco mais cedo. Então, existe uma avaliação de qualidade de vida muito grande. E a empresa ela faz parte disso. É lógico que existem exceções. Mas a relação trabalho no Brasil é diferente da relação de trabalho aqui. Isso é. Eu queria só fazer um comentário, porque em alguns casos se pergunta, mas é difícil voltar para a área. O trabalho voluntariado aqui ele é muito importante. Então, se você chegar aqui ou pesquisando do Brasil, você vai descobrir várias instituições, na sua área ou não, que tem trabalhos voluntários. O canadense, ele trabalha em organizações não governamentais, ele se voluntaria de diversas formas. Isso é muito bem visto, inclusive com empregadores. Se você chega aqui, passa um tempo e não teve nenhum trabalho voluntário, parece que você não tem uma relação de doação para a comunidade. Isso é legal ter essa troca também. Eu acho que não na idade dos filhos de vocês, né? Mas, por exemplo, o João, meu filho tem 17 anos, né? Ele, mandatoriamente, ele tem que ter horas, né, de voluntariado para poder se formar do high school. Entende? Eles ensinam as crianças, na verdade, o que é viver em comunidade, né? Desde muito cedo. Então, aqui, eu acho que é uma relação menos individual, certo? E mais pela comunidade, né? Eu gosto de comentar que no Brasil, a gente olha o nosso umbigo, né? Sou eu levando a vantagem em cima do outro, atravessando o sinal, ou seja, sentando numa cadeira ou furando a fila. Aqui é a sociedade, primeiro, né? A sociedade está em primeiro do indivíduo. Então, a gente para no cruzamento, às vezes a gente fica esperando outro carro vir, porque você primeiro. Então, a gente gosta disso muito rápido. Né? A gente não é para todos. Não é para todos. Conheço pessoas que não se adaptam. Você sabe que toda vez que eu vou no Brasil, eu passo atropelada, né? Porque eu saio andando achando que alguém vai. Não, eu digo pessoas que são brasileiras, eu sou brasileiro, minha esposa é brasileira, mas cada um tem sua afinidade com a cultura do país. Né? Eu sempre fui um cara que reclamei demais e continuo reclamando de tudo na minha vida. Quando a coisa não me atende, né? A coisa não atende a minha família, alguma coisa do tipo,
que te incomoda. E aqui você se adapta rápido a coisas boas? Sim, mas tem gente que não se adapta. Verdade. Não, o Canadá não é para todo mundo. Não é para todo mundo. É assim, aqui não é um país ideal, não é uma cidade, assim, né, 100%. Porém, se você, né, tem a vivência fora daqui, né, e você chega aqui, você começa a morar, você começa a se adaptar, você percebe, na verdade, que... Muito mais benefício que malefício. Pelo menos eu tenho isso para mim, né? Cada um tem que fazer a avaliação. Quando a gente veio aqui na visita exploratória, a gente se encantou com o lugar. Isso é muito importante, porque ajuda muito. Mas eu sempre falo que a gente tem que estar disposto a mudar. Né? Não adianta a gente vir aqui para ter qualidade de vida e padrão de vida. Qualidade de vida e padrão de vida são diferentes. Às vezes a gente tem uma empregada no Brasil. Isso é padrão de vida, que pode influenciar uma qualidade de vida de você fazer outras coisas. Aqui, dificilmente você vai ter uma empregada. Né? Poucos são as pessoas, famílias que têm empregadas, famílias ricas. Então você vai ter que cuidar das suas coisas. Criar hábitos nos seus filhos que eles façam as coisas. A criança aqui ela é educada de uma forma diferente. Isso foi um dos motivos para ter uma leitura de mundo que eu trouxe meus filhos para cá. Né? Quando você vai para uma escola privada no Brasil, e sem críticas de quem gosta, você tem uma classe social bem definida, um tipo de família bem definido. O filho de vocês, os nossos filhos, não tinham oportunidade de fazer uma leitura de mundo, não com diferentes nacionalidades, que aqui tem, mas diferentes classes sociais. É o filho do caixa supermercado com o filho do prefeito e o seu filho na mesma escola. Você falou isso agora. Na sala da minha filha, eu tenho gêmeas, já falei. A gente resolveu dividir elas agora, né? Botamos ela, cada uma para ter seus amiguinhos, e depois a gente junta ela quando chegar no grade 6. E na sala de uma delas, agora está só com uma, né? Antes era das duas, eu tenho, isso não é uma história, isso não é uma mentira só para poder ilustrar. A filha do prefeito, New West, ela é amiga das minhas filhas, da sala de aula. Faz balé junto no mesmo centro comunitário, em New West. Quanto que se paga um centro comunitário? Eu pago $40 para as duas, para 4 meses de aula. A gente está pagando isso na natação também. Né? É uma diferença muito gritante. Então, né, assim, eu tenho a filha do prefeito, de New West, que foi reeleito agora, por sinal. Está no segundo mandato. E ela estuda com eles. E na mesma sala, eu boto gasolina num posto Shell na McBride, perto da minha casa, perto da minha casa. O frentista, que é o cara que fica naquela lojinha dentro, aqui todo mundo bota sua própria gasolina. E a filha dele, da África, é da sala das minhas filhas. Então tem um cara brasileiro, a filha de um frentista, nada que seja pior ou melhor, e a filha do prefeito, na mesma estrutura, na mesma rotina, isso na é bem mesma bacana, entrega. né? Para mim, causa estranheza. Para minhas filhas é nula a estranheza. Para elas é mais do que normal qualquer um ser igual. Esse sentido de todos são iguais, essa diversidade, eu acho que constrói seres humanos com uma visão de mundo muito melhor, que às vezes o Brasil é tão grande que a gente se perde lá dentro. Então, a gente sai de um modelo educacional totalmente competitivo, onde desde do grade 1, né, da elementary, você está vendo vestibular, e aqui não. Aqui se constrói por projetos, se constrói por comunidade, o bem comum é valorizado. E alguns vão para a faculdade, com certeza. Muitos vão para college. Com 16 anos eles estão trabalhando, ganhando seu próprio recurso. Isso dificilmente a gente teria no Brasil. Seja por medo, seja por uma questão social, que a gente estaria excluído. Jamais iria para uma escola pública, talvez algumas são referências, mas a maioria não, que a gente sabe disso, a gente não pode ser hipócrita. E aqui os nossos filhos estudam em escolas públicas, com uma qualidade muito boa, frequentam o sistema público de saúde quando precisam, já usei 2 vezes. Vivenciam essa diversidade, que eu acho que é muito importante, e quem não está aberto a essa diversidade, ela é um problema. É lógico que no início, você chega aqui, você se reúne com os 200 brasileiros que estão aqui, isso é uma forma de você também enxergar a sua cultura, mas aos poucos vocês vão se adaptar, vocês vão se conectar àqueles locais ou não locais que mais têm afinidade, como em qualquer lugar do mundo. Eu acho que isso vai criar uma nova atmosfera para vocês, uma nova etapa. Perfeito. Bom, a equipe já está chamando a minha atenção. Precisamos responder as perguntas. Estamos cheios de perguntas. Paramos de falar. Letra B, letra C. Vamos lá, eu acho que essa é pergunta para o Bruno, né? Qual a sua percepção de empreender no Canadá? Você que está nessa área. Vamos lá. Eu já ajudei alguns empreendedores, inclusive brasileiros, dentro do Startup Visa Program, tem um programa. Eu não digo que é um programa, que é mais uma iniciativa que o governo canadense tem. Para quem tem uma startup e quer empreender aqui, eles abrem oportunidades, porque o Canadá, como a gente falou aqui no início, eu acho que em várias lives, é de oportunidade, com certeza. Sim. Procura gente qualificada, gente capaz de entregar, que queira trabalhar e queira desenvolver esse país. Acho que tem muitas oportunidades, aqui tem diversas iniciativas e projetos.
mas para quem é residente ou é canadense, então existem linhas de financiamento, recursos não reembolsáveis para quem tem PR e para quem já é canadense. Para empreendedores, existe esse programa do Startup Visa, várias aceleradoras aceitam, muitos brasileiros vêm por esse programa com ideias de negócio ou em negócios que estão dando certo no Brasil e já imigram sem a necessidade que o negócio dê certo. Porque o Canadá está apostando, né? Inovação. Tem alguém para bancar o projeto, na verdade. Você vende sua ideia, né? E alguém te banca. É lógico que a concorrência do mundo todo, você imagina que tem 100 mil brasileiros querendo vir, tem 100 mil no outro país, tem 10 mil no outro, então o mundo todo querendo vir. E cada vez o Canadá coloca filtros. Assim como ele quer atrair mais gente, ele tem o direito de exigir quem ele quer que venha. Seja uma escolaridade maior, seja uma idade menor, seja um nível de idioma muito bom. Então, assim, eu sempre sugiro o melhor investimento que você faz é em você mesmo. Então, estude, né? Estude inglês. Estude bastante inglês. A gente tem essa referência de que, meu inglês é muito bom. Meu inglês é muito bom no Brasil. Sim. Aqui e tanto os dois, na verdade, né, no processo de residência permanente deles, eles tiveram que fazer a prova de proficiência, certo? Então, assim, para você poder entrar no Express Entry, a gente precisa da prova de proficiência, seja o IELTS General Training, como o CELP, para quem já está aqui no Canadá, tá? Para o processo da província também, o inglês teve um peso grande, porque até próprio dentro da pontuação do BCPMP, ele é uma pontuação que te dá salário, né, o seu NOC, proficiência no inglês, experiência de trabalho anterior, então tudo se soma, tá? Nós participamos de duas pontuações, uma pontuação do Express Entry, outra pontuação dentro do programa de BCPMP, né? E tem aumentado bastante. Então, a gente tem que, na verdade, focar em algumas coisas, alguns fatores bem importantes. E essa pontuação é da família, tá? Não é só porque um veio para o Work Permit e o outro no Study Permit. Então, assim, isso é um projeto de família. Família, Tirando os filhos que não vão pontuar, mas tanto marido e mulher, isso é um projeto da família. É importante que um não receba a carga de, não, porque eu estou vindo estudando. A entrada é ver estudo, mas depois, se o outro vier pelo Work Permit, ele que vai conduzir para a residência. É teamwork, na verdade, né? Ok, então eu vou estudando, mas você está com o Work Permit, você vai correr atrás de uma oportunidade de emprego, certo? Até porque, uma vez sendo residente permanente, você paga menos na faculdade, certo? Então, é um ponto também, né? Você pode começar pagando um valor e no meio do processo receber residência permanente pagar menos. Eu acho que foi uma estratégia, na verdade, que os dois contaram bastante o nosso lá foi muito mais em cima assim, vamos resolver logo e migrar todo mundo. Né? E a parte financeira, se vier, é um bônus. Tomara que a gente consiga economizar algum dinheiro. Por esse lado, que a gente fez aquela mudança no meio e ao invés de finalizar o curso de 2 anos, a Andrea, espertamente, já botou as matérias que fariam de um curso de 1 ano de PDD. Então, ela declinou do curso de college, mas dentro do mesmo carreira, dentro da mesma carreira, mesmas entregas, as matérias serviram para ela se formar no curso de 1 ano. Então, e assim, é super importante, a gente não descobriu isso do nada. Então, se você for operar o joelho, você que é um especialista, você não vai operar com um cirurgião geral. E aí eu falo isso porque a gente teve todo o assessoramento aqui. Se você tiver o visto negado por algum motivo, não é que você não vai ter o visto aprovado depois, mas tenta fazer tudo certo de uma vez. Sim. Então, assim, não basta você ter a documentação. Você pode fazer sozinho? Acredito que muitos tentem fazer sozinho. Mas, pelo menos foi a nossa decisão, acho que de muitos, vamos fazer certo. Não só a documentação, não só todas as traduções que precisam, mas seguir passo a passo o processo, com planejamento, paciência e com muito profissionalismo. Acho que isso é uma dica que eu dou, é parte do investimento que você faz. Porque imagina, você vem com a tua família toda para cá e nesse meio do processo, já depois de estar aqui, por uma economia, às vezes, que eu falo que é até pequena, perto do projeto como um todo, e teve visto negado porque faltou um documento, e porque o exame não foi. Não compensa. Porque eu não traduzi um documento que era importante. Então, existe, né, assim, imigrar exige planejamento, certo? E o preparatório financeiro para isso também, né? Você tem que ter, porque, né, é um projeto que leva tempo para acontecer. Tá? Vamos lá, para quem tem formação, é ideal que faça tradução do currículo e prova de proficiência antes de tudo? Não necessariamente, vai depender, na verdade, né? Vamos entrar diretamente no processo de residência permanente ou não? Vamos usar o programa de estudo como meio de entrada? Então, assim, uma coisa que acho que através da consulta é que a gente vai poder definir se agora é o tempo ideal ou não de você começar a fazer a tradução do seu currículo. Então,
ok? Vamos lá, em relação ao processo de BCPMP, que tem gente com dúvida, é um processo da província de British Columbia, ok? No caso especificamente deles, eles entraram pelo Skill Worker da província de BC, onde eles receberam, na verdade, uma oferta de trabalho por tempo indeterminado, tá? É uma oferta de no NOC 0 ao B, eles tiveram salários, né, em comparação ao salário mediano. A empresa tem mais de 5 empregados, está em funcionamento aberto há mais de um ano, né? Então, esses eram alguns dos fatores que possibilitou com que eles recebessem aprovação através da província. Estavam já no pool da Express Entry, então a gente conseguiu juntar os dois processos para poder acelerar. O processo do BCPMP existe também o paper-based, tá? É um processo mais demorado, né? 18 a 20 meses de espera, então nem todo mundo, né? Nem todo mundo quer fazer essa espera, e se você tem possibilidade de acelerar pelo Express Entry, por que não, né? Se você se qualifica, né, eu acho que não tem motivo algum de não se fazer por esse lado, né? O importante é ter na cabeça o que você precisa ser para poder se qualificar. Saiba disso desde o início e se prepare para que isso aconteça. Sim. Né? Para você não ser pego de surpresa. Poxa, mas eu li tanta gente entrando em 3 meses. Eu fiquei sabendo numa matéria da Isto É que o Canadá está precisando de pessoas, estão imigrando em 2 dias. Tenta entender o processo. E outra coisa, né? Muitas vezes a gente vê... o Canadá precisa de engenheiros, precisa de médicos. Ok, legal, a gente até precisa. Porém, não existe uma imigração específica para engenheiro ou médico, certo? Então, assim, o Express Entry, introduzido em 2015, eliminou uma lista de ocupações em demanda. Então, não importa para mim se você é médico, se você é engenheiro, se você é dentista, assistente administrativo ou cozinheiro, você entra pela mesma pontuação de idade, né, escolaridade, etc, etc. Então, assim, não, a gente não tem uma prioridade em relação a isso, tá? Pergunta aqui, somos eu, meu marido e meu filho. Falamos inglês e temos dinheiro para abrir um negócio. Só eu tenho formação de RH, mas não trabalho. Temos chances? Acho que é um pouco difícil de responder sem saber de outros fatores, na verdade, né? O quanto de inglês você tem, né? Idade, qual a sua experiência? Que tipo de negócio, né? Exatamente. Assim, existe, claro, uma possibilidade de você abrir um negócio aqui e você migrar através dele. Porém, é um processo bastante complexo, tá? Não é só abrir um negócio, né? Você tem que demonstrar que você tem inglês, você tem que demonstrar que você tem experiência anterior, né? Você tem que fazer um bom business plan para você poder provar que esse seu negócio, ele vai funcionar. Vai prosperar. Aqui também, vai prosperar. Abrir uma empresa aqui é muito simples, né? Muito. Eu tenho a minha empresa de consultoria, abri em pouquíssimas horas, demorou mais só para fazer o website. O registro é muito fácil. Mas a imigração através dessa empresa aí que é complexo. Aí depende da área, depende de vários fatores, porque eu estava, na ocasião, com visto de trabalho temporário. Então, é mais complexo em relação a isso. Sim. Tem muito interesse. Por gentileza, podemos conversar no privado? Envie um e-mail para a gente, para o e-mail do Contact, que é contact@ime-canadá.com, que a equipe te ajuda, então, com as suas perguntas, tá? Vamos lá. Em janeiro, fiz uma viagem exploratória, agora pesquisando qual o melhor código ou se seria melhor abrir negócio. Tenho 47 anos e 3 filhos. Então, assim, depende, né? A gente tem que fazer uma consulta, na verdade, para a gente definir isso. Ao abrir negócio no Brasil, normalmente é franquia, né? Porque você reduz o risco, você não tem conhecimento específico naquele assunto, você abre uma franquia. E você aporta dinheiro. E você vira um funcionário da franquia, né? Eu sempre falo que as pessoas que ganham dinheiro com franquia é porque abriram várias e aí gerenciam isso. Aqui não é muito comum você abrir uma franquia, né? Assim, existem várias franquias, mas abrir o próprio negócio, né? A padaria, que a gente fala que é o small business, né? Não é uma startup que vai abrir 200 padarias. Eu pergunto para o padeiro se ele quer abrir 200 padarias. Não, tudo bem. Para que eu vou abrir 200 padarias? Criar um modelo de franquia. Então, assim, tem uma diferença do small business, que eu acho que é o que está sendo colocado para empreender, startup, escalonar esse negócio e trazer riqueza para o Canadá. Eles estão olhando. Small business, eles vão sempre privilegiar o próprio canadense ou para quem já tem PR. Perfeito. O prazo do IELTS General Training ou do Academic são 2 anos, tá? A equivalência do diploma para fins de imigração, ela vale por 5 anos, tá? Bastante tempo, ok? Vamos lá. Se fizer o IELTS Academic para estudar, tem que refazer para imigração? Sim.
tá? Até porque é outro, né? É outro, né? A prova não é completamente diferente, mas Não é é o uma general, tem que prova... fazer um outro IELTS. Tem que fazer um outro IELTS, Eu exatamente. já fiz a prova no Brasil e aqui. Eu O acho que você você também... achou? É a mesma coisa. Para mim, eu achei a mesma coisa. A prova é igual, porque a prova é igual no mundo inteiro. Pelo British Council é a mesma coisa em todo lugar. Eu fiz as duas versões, vamos dizer assim. Quem veio estudando foi minha esposa. Então, a Andrea fez o Academic do Brasil. Eu, do Brasil, fiz o General, do IELTS. Mesmo sem precisar submeter, aí vem aquela coisa do plano de novo e você não querer dar bola fora, né? Mesmo sem eu precisar submeter no processo da minha esposa, que ela veio como o main applicant do processo. Eu, mesmo assim, eu fiz o General para poder mostrar para os caras da imigração que o casal sabia falar muito bem inglês. Se tiver que escolher uma família parecida com a minha e um cara não souber, essa família dois sabem. Se aquilo for quesito para desmarcar alguém, que seja eu. Tá, né? O que ele acabou fazendo foi uma opção dele, tá? Exatamente, não é regra, gente. O que eu tô dizendo Vai assim, tudo entra em pânico. Não. O que eu fiz foi o General para poder ter os dois como inglês. Então eu fiz o General lá no Brasil e não precisaria fazer. E aqui, como tinham vencido os dois, tanto o Academic da Andrea quanto o General meu, quando a gente aplicou para o BCPNP por causa de 30 dias, lembra disso? Tivemos que fazer às pressas o CELP. Porque o CELP tem data todo dia, ele é um pouco mais barato e reza a lenda que ele é mais fácil. Eu fiz os dois. Ó, o CELP ele é muito mais fácil, isso é um fato. Ele é muito mais fácil. O que pega um pouco no CELP é porque a parte do speaking, você não conversa com ninguém, você usa um headphone e você conversa com um timer, né, com um contadorzinho na sua tela, e você precisa responder as perguntas para você mesmo. Então, às vezes, aquilo te deixa um pouco fora do timing de uma prova, né, de como você se aporta. Por exemplo, não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu não sou um cara péssimo em inglês. Não sou. Mas eu me enrolei na primeira prova de speaking. Lembra disso? O total das notas podem ser 12, 12, 12, 12, nas 4 modalidades. No speaking eu fiz 7. Falei, como é que pode fazer 7 no speaking? Eu vou me matar. Liguei para a Celina e falei, Celina, vou fazer no sábado que vem de novo essa prova. Porque eu preciso passar nisso rápido. Na segunda vez que eu fiz a prova, eu fiz... Ligou para a Celina, ligou para a Ine Canadá, tá? Porque senão todo mundo vai pensar que vai ligar para ela. Ela representa a empresa. Não. Então, assim, aí eu fiz na segunda... Não, senão daqui a pouco vai... Qual o seu telefone? O telefone é 604... Então, o que a gente fez? Eu falei assim, Andréia, minha esposa, vou fazer a prova de novo, antes que eu esqueça tudo. Né? Não estudei nada, vou fazer a prova de novo. Eu gabaritei as duas, 12, 12, 11, 9. Porque mesmo assim, no speaker eu me enrolei. Falar com o computador é esquisito, mas a prova é mais fácil. Eu só tenho uma recomendação, assim, independente do seu nível de inglês, estude a prova. Sim, os macetes da prova, né? O que a gente fez no Brasil? A gente tinha um nível de inglês bom, aqui talvez um nível melhor, a gente se preparou para a prova. E aí, a única parte que você não consegue se testar é no writing. Você precisa de uma outra pessoa. A gente contratou uma professora examinadora do IELTS para testar. Isso foi um investimento. Não é barato, mas é mais caro fazer uma segunda prova ou perder o timing. Independente de qual prova você vai fazer. É porque o cliente pergunta para mim sempre, eu posso refazer a prova? Claro, quantas vezes você quiser pagar, né? Porque cada vez que você faz, você está repagando. E você está naquela ansiedade. Será que dessa vez eu consegui chegar na nota que eu preciso também, né? Fazer no Brasil, vindo, foi uma estratégia nossa, porque a gente sabia que assim que chegasse, ia começar a trabalhar, arrumar a casa. Você não tem tempo para fazer as coisas, né? Não tem tempo para estudar. E aí a gente preferiu fazer vindo para cá para ter a documentação toda pronta. Perfeito, vamos lá. Como conseguiu que atravessando a fronteira? Não entendi, tá? Na verdade, ele não foi na fronteira. O que ele fez foi o landing, né? É o recebimento da residência permanente. Porque numa reta final, a imigração ou pede para você enviar os passaportes, certo? Que foi no caso do Leonardo. No caso do Bruno foi diferente. Ele não teve que enviar o passaporte para lugar nenhum. Eles agendaram uma data e ele foi até o escritório de imigração. Aqui em Downtown. Tá? Em Downtown e ali ele fez todo o procedimento. Leonardo não, ele recebeu o pedido, né, dos passaportes, foi enviado pelo correio, voltou com visto de residência permanente, ele foi até a fronteira para ativar a residência permanente dele. Você deixa de ser alguém na fronteira e passa a ser outro alguém. Ele te cancela o seu status atual, você saiu do país sendo alguém. Quando você volta pelo país numa curva, né, de fronteira terrestre, dirigindo, e você vira outra pessoa ali com um documento carimbado. Exatamente. É simbólico, na verdade, né? Chama-se flagpole, né? Onde você entra na fronteira americana, certo? Para dizer, eu não quero entrar nos Estados Unidos, na verdade, eu quero só voltar para o Canadá. Então, ele direciona você de volta
para a fronteira canadense, onde você faz o seu landing. Então, é um processo bem simples e, na verdade, ali não tem muito o que questionar, né? É uma finalização do processo. Não precisa ter nada devendo. Você tem que estar com as coisas em dia, atendendo os requisitos do processo. Trabalhar na mesma empresa, se é a mesma coisa que você disse que você era. É só fazer o certo. No caso deles, porque eles imigraram com o suporte da empresa pelo processo da província, tá? Exatamente. Então, se você não vem dependente de um processo de província ou de um empregador, você não tem que estar trabalhando absolutamente nada. E suporte da empresa, quando a gente fala, a empresa não está fazendo sponsor ou pagando nada, ela só está prestando a documentação que ela tem. E a empresa canadense aqui, ou de qualquer outro país aqui, ela entende esse processo, até porque existem muitos novos imigrantes. Então, na empresa que eu estava, na empresa que o Léo está, isso é uma conversa normal, que você tem que fazer e tem que saber desde o início. E foi difícil você conseguir o suporte deles? O suporte que eu digo assim, né? Olha, eu quero dar entrada na minha residência permanente. Você me dá esse suporte? Eu esperei o probation, que nem precisava. Você pode entrar no dia seguinte se você tiver a experiência, mas eu esperei até para demonstrar que eu era um bom empregado. E aí, entre os assuntos eu coloquei, a minha chefe na ocasião falou que não tinha problema nenhum, preencheu a documentação, fez a revisão do que tinha que fazer e depois o processo seguiu. Eu acho que é um processo muito mais tenso para quem pede, no nosso caso, do que para quem te responde. Né? Por exemplo, eu estou numa empresa hoje que é sul-coreana, né, a empresa, e eu fui arrancando meus cabelos, né? O que pode acontecer nesse almoço? Te convidei o CEO para um almoço, né? Depois de 3 meses, mesma coisa, probation, e eu falei assim, olha, eu queria conversar sobre um assunto contigo, né? Interesse é ficar na empresa, queria saber escutar isso de você, mas eu queria o teu suporte para eu poder aplicar para um programa de residência. Aí ele, me diz o papel que você precisa. Aí eu falei, bom, eu vou te passar uma lista. Ok. E dali, parece que eu perdi ali uns 100 quilos nas minhas costas, porque você não tem essa resposta desde que você sai do Brasil. E aquela, para mim, foi a primeira hora que eu consegui a residência. Foi ali. Não sim, porque você registra o quê? Eu tenho assim, por onde começar, eu tenho direcionamento, né? Agora não tem. Tem um amigo nosso que, assim que ele entrou na empresa, no processo de entrevista, ele já colocou que ele tinha interesse e gostaria de saber se a empresa iria apoiar ele nesse processo. Então, não existe uma regra de quando pedir. Tudo é a entrevista que você faz. É o feeling também. As pessoas que trabalham no escritório, você pode perguntar, e provavelmente outros já foram apoiados também. Então, não existe uma regra, mas se a empresa não estiver disponível a fazer, o que você tem que fazer? Procurar outro emprego. Cabe a você sair. Perfeito. Tenho 23 anos, formada, estudando pós em marketing, mas não tenho carteira assinada. Sempre fiz freelancer de design e social media. É possível me encaixar no Expressent? Vamos lá. Idade está ideal. Graduação. Ao terminar pós-graduação, excelente nível de escolaridade. O fato de você não ter carteira assinada não é um problema, porque você consegue provar a sua experiência de trabalho, tá? Mesmo assim, né? Existe, na verdade, você pode juntar diversos documentos para provar que você trabalha como freelancer. Depende da sua proficiência de inglês, na verdade, para ver como é que estaria o seu perfil no Expressent. Bom, eu vou dar um pitaco aí, deve ser um marqueteiro parecido comigo, um pouco mais novo, metade da minha idade, parabéns para você. Em relação à carreira, se você, de fato, é um cara que trabalha com a parte de mídias sociais, né, hoje a gente diz, né, o digital marketing aqui, ou social media marketing, da maneira que você quiser chamar, é a carreira que mais contrata dentro do segmento de marketing, isso eu posso garantir, né, de total certeza. Eu nunca tive um foco disso, era sempre mais no planejamento e parte de produto, mas quando eu vim para cá, de novo, planejamento financeiro, planos A, B, C, D, F, G, H, assim que eu vi que eu não conseguia emprego no terceiro mês, foi no terceiro mês e meio, eu fiz um curso na Red Academy de marketing digital para eu poder me inserir na base de dados de caras qualificados para o mercado. E eu negociei, ao invés de pagar um curso inteiro de 3 meses, eu parcelei em 3. Então, ao invés de ter um diploma, eu tenho um certificate de 1 mês, porque eu fiz um full-time de 1 mês. Então, tudo isso acontecendo com uma pessoa estudando, 2 crianças no colégio, mas digital marketing, eu acho que está bem encaminhado. Emprego entry-level, se a gente descer aqui, vai ter vários. Vai. $15, às vezes até $17. Isso é fácil. Até porque tem uma rotatividade muito grande e se sai de um emprego para outro muito fácil. Empregos que já remuneram um pouco mais, você não vai ficar sentado mandando só currículo. Né? Então, você tem que correr atrás, tem que fazer o seu relacional, seja através de um curso, seja através de uma instituição sem fins lucrativos que você vai se voluntariar. Deve ter aí uma organização de marketing que você pode prestar serviço, ou alguma outra relacionada ao Brasil ou América Latina que você pode se voluntariar.
para fazer experiência profissional aqui, para fazer capital relacional, a experiência canadense que todo mundo fala. Hoje eu estava falando com uma pessoa no escritório que ele até hoje não descobriu isso. É importante, sim, você ter pessoas aqui falando, a não ser que você tenha trabalhado ou trabalhe numa multinacional. Sim, eu trabalho para o maior fabricante de refrigerante do mundo. Aí aqui é o maior refrigerante do mundo também aqui. Mas se trabalha numa empresa que é grande, mas só no Brasil, eles não querem saber. Às vezes uma experiência aqui é mais importante do que 10 anos de carreira no Brasil. Pergunta aqui, 300 mil é muito pouco o suficiente para casal com filho pequeno para passar 2 anos no Canadá? Eu assumo que são 300 mil reais. Então são 100 mil dólares. 300 mil dólares você pode vir. 300 mil dólares, a gente aluga aí um apartamento. Posso administrar. 100 mil dólares, se a gente colocar em 2 anos, 24 meses, a gente está falando aí de 4 mil por mês, 2 filhos? Um filho. Um filho só. Fácil. Depende. Filho, qual idade? Idade escolar ou não, tem que pagar creche ou não, né? Se você for pagar uma creche, se for atrelada, a gente pagava 950 dólares canadenses no Children's Center da Capilano, ele pagava mais ou menos a mesma coisa por criança na Douglas. Esse dinheiro volta parte do imposto de renda para você aplicar de alguma forma aí. Eu diria que cada família é uma família, né? Tem gente que almoça fora todo final de semana, tem gente que não. Como o Léo colocou, Vancouver, assim como Toronto, como grandes capitais, você não precisa de gastar dinheiro para usufruir da cidade. Tirando a parte do inverno, que você tem que fazer programa indoor. Então, diferente do Brasil, que a gente tem que estar em shopping, tem que estar pagando Play Kids ou algum outro lugar, aqui se faz muita coisa de graça. E aí, esse que é o bom, né? Você respirar esse ar puro e usufruir dessa natureza. Tem uma pergunta que eu tô vendo aqui no Instagram, trabalho voluntário, ele conta para a imigração? Não, tá? Infelizmente, ele não te ajuda a pontuar na imigração, mas ele te ajuda para o mercado de trabalho, que isso é muito bem visto aqui, tá? Então, só um resuminho, né, do processo que eles optaram, que foi o mesmo processo, certo? As esposas vieram estudando, eles vieram com Open Work Permit, com a intenção deles abrirem um caminho de residência permanente. Isso é completamente possível, tá? Não é porque a esposa vem estudando que a esposa tem que ser a principal aplicante. Até porque vocês acabaram recebendo residência permanente antes dela se formarem aqui. Sim. Então é completamente possível. A gente tem que traçar exatamente o plano A, B e C, né? Então, sabíamos também que diretamente pelo Express Entry, né, pelos fatores de idade, eu acho que foi o que pesou um pouquinho mais pra gente, certo? Porque escolaridade, tinham experiência anterior, tinham proficiência no inglês, francês nós não tínhamos, né, nem experiência canadense. Então, o Express Entry em si, a gente não tinha uma boa pontuação. Mas isso também não impediu que eles conseguissem a residência permanente, né? A gente conquistou a residência permanente através do programa da província de BC. Ofertas de trabalho por tempo indeterminado, que pelo que eles estão passando também não foi nada muito difícil de convencer a empresa, na verdade, te dar esse suporte, né? Mais uma conversa. O brasileiro, quando ele quer trabalhar, ele é muito bem visto aqui, porque a gente custa muito. O nosso custo para uma empresa brasileira é muito alto, né? Quase o dobro. Aqui a gente não tem esses benefícios todos, funciona de uma forma diferente. Então ele produz muito. É impressionante quando a gente olha no escritório brasileiros e diferentes nacionalidades, não que os outros não estão produzindo, o brasileiro produz muito, né? Ele é muito bom naquilo que ele faz. Então, eu sempre falo, quando você é bem sucedido no Brasil profissionalmente, você se dedica, você consegue entregar, aqui você vai conseguir fazer isso, logicamente, se você tiver um inglês muito bom, porque senão você não consegue se comunicar e o seu trabalho não vai ser bem avaliado. Mas eu sempre vejo nas empresas que sejam trabalhando ou parceiros, o brasileiro é muito bem visto. Tá, vocês estão aqui já há 2, 3 anos, certo? Vai fazer 2 anos. Né? Então, assim, o grupo de brasileiros que vocês conheceram aqui, a faixa etária, está muito similar de vocês. Porque é a faixa etária de filho. Então, assim, eu trabalhei em college, então, assim, muitos brasileiros vindo estudar aqui, às vezes para ficar 1 ano, às vezes para ficar 2. Uma garotada muito grande, né, que vem além de fazer curso de inglês. Mas tem muitas famílias. Eu sempre falo que, década de 80, as famílias migravam para os Estados Unidos sem falar inglês com $50 no bolso. As famílias que estão vindo aqui, infelizmente, para o Brasil, a gente está perdendo um capital intelectual muito forte, né? Porque não querem violência, estão cansados da corrupção, querem um modelo de educação diferente. Então, assim, essas famílias, que eu não estou falando que são boas ou melhores, elas estão vindo. E essas são as famílias brasileiras que estão construindo uma nova vida aqui. Então, diferente de tempos atrás que se migrava de qualquer maneira, até ilegalmente, as famílias estão vindo certas, estão vindo organizadas, procurando algo
que não consegue, infelizmente, ter no Brasil. Até porque, assim, o que acontece, né? O Canadá, ele não tem anistia, não tem nada disso. Então, assim, a pessoa que está aqui perde o status, certo? É muito difícil você conseguir, na verdade, reverter a situação. Né? Isso vai envolver uma saída do Canadá, então envolve uma série de outras coisas. Então, assim, é bom você já vir com planejamento para que você possa seguir, né, com o planejamento corretamente. E faça direito. Aqui você não pode beber em lugar público, ou seja, num parque. Eu já vi brasileiros bebendo. Não pode ter música alta. Você não pode dirigir depois de ter tomado uma cerveja. Se você parar, isso está sendo... Não pode digitar ao telefone. Então, assim, você tem que absorver o que dá certo. Porque senão você vai ser excluído do processo. Dentro dessa frase aí, dessa compilada que vocês falaram, tem um negócio que o brasileiro tem muito na cabeça. Sou brasileiro, posso falar porque eu sou, né? Assim, não tragam o Brasil na mala. Não tentem trazer as coisas boas e as ruins. Você está se mudando para outro país. Traga o que está dentro de você, mas não traga nada anexo. Eu sinto muita falta disso. Se isso vai te corroer, seja por 1 ano ou por 5 anos, não venha. Tenta entender o que o país te dá, tenta entender o que o país te oferece e o que você pode oferecer para o país. Se isso funcionar, ótimo. Se isso não funcionar, provavelmente vai dar errado. E não culpe o processo por isso, né? Não culpe o que você deixou de fazer, o que você deixou de entregar. Eu acho que é muito mais. Se adapta, mas acho que tem que fazer um pouquinho do dever de casa para saber o que o país te dá. Nada foi surpresa quando chegou aqui. Nada. Eu tenho certeza que muitas famílias vão vir não por eles, e sim pelos filhos. Sim. Eu acho que a grande maioria, na verdade, né? Assim, a gente passou metade da vida nossa do Brasil, provavelmente. Já foi, né? E a gente vai ter aquele sentimento, eu já morei na Alemanha um tempo, de você não está mais no Brasil, mas você não pertence totalmente ao Canadá. Seus filhos não. Seus filhos vão perguntar por que não neva no Brasil, porque eles não estão acostumados com um mundo sem neve. Então, pelo menos no nosso caso, a gente veio por causa deles. Porque a gente queria um futuro melhor, que a gente entendeu que numa geração não ia acontecer no Brasil. Lógico que a gente sofre da ausência da família, dos amigos que estão no Brasil. Mas a gente sabe que a gente está investindo no futuro deles, que vai ser muito melhor aqui. A gente acabou caindo pelo Instagram porque atingimos 1 hora já. O tempo passou tão rápido que a gente não viu, né? Então vamos às perguntas aqui para a gente poder finalizar. É possível residência permanente para maiores de 40 anos tentando do Brasil? É possível sim, vai depender de quanto de inglês você tem, francês, nível de escolaridade, tá? É possível, tá? Mas a gente tem que olhar os outros fatores, ok? Pessoas com doenças crônicas podem imigrar? Léo, eu acho que eu vou deixar você falar sobre isso. Testamos a doença crônica dele 2 semanas atrás. Eu sou um case, né? Assim, nada que de sucesso, viu? Nada que tenha me matado também, nada que eu tenha feito coisa errada na minha vida. Eu sempre fui um cara bem consciente de fazer coisa certa, né? Responsável, pelo menos. Assim, eu, em 99, a gente está em 2019, né? Quer dizer, há 20 anos atrás, eu tive tuberculose. Né? Eu sou morador do Rio de Janeiro, né? Nascido no Rio de Janeiro. Mas desde o primeiro dia que eu descobri que eu tive tuberculose, que eu tinha tuberculose na época, eu me lembro que eu descobri isso num domingo, numa clínica, de Ipanema da Lagoa, e dia seguinte eu estava fazendo meu tratamento. Eu fiz o tratamento de 6 meses, me curei e acabou. Sempre quando eu entrei em contato e quando eu comecei a entender o processo canadense, eu falei, tuberculose é um dos itens que pode te eliminar. Pode. Né? Na verdade, não existe uma lista específica, sabe? Então, é uma coisa que a gente não sabe muito até você passar pelo exame médico, até você fazer o acompanhamento, exatamente. Tá ali, só que não existe assim, ok, se você tiver, você não passa. Hepatite C, se eu não me engano, tuberculose, aí outras doenças de contágio, né? Sífilis, AIDS, HIV, aquelas coisas. O Canadá não quer problema para ele, né? Não quer aumentar o custo de saúde trazendo um imigrante. Você vira um custo, né? Exatamente. Automaticamente, se você não vier consertado, vamos dizer assim. Então, na época, eu me lembro quando eu apliquei isso tudo com a Celina, eu teve muito cuidado de sempre fazer tudo certo e não enganar de forma alguma, né? Eu nunca tentei falar que eu não tive, nem para o médico, né, o panel physician, para poder fazer o primeiro exame, e muito menos quando eu tive que fazer entrevista para isso. Então, eu submeti os exames todos, o próprio médico panelista, ele submeteu o laudo dele, explicando que a doença foi tratada e curada em 99 e que a doença não era mais ativa. Acabou, ponto final. Isso tudo foi para Oral, foi para lá para eles poderem rever o exame. Quando eu falei no início do programa lá que teve um delayzinho de 2, 3 meses,
é que Oral me botou numa quarentena vamos botar assim, meio que enganosa para mim, me esperando dar os 3 meses para me dar o visto. E chegou no final dos famosos 90 dias, 3 meses, submete mais um raio-x para mim, por favor. Quer dizer, eles queriam validar o quê? Que o exame médico, meu raio-x que eu fiz com o médico canadense, do processo canadense, de fato ia bater com o laudo dele após 3 meses. Quando o exame dele bateu com o de 3 meses, o Canadá me liberou o visto em menos de 10 horas. Mesmo com aquele lenga-lenga, aprovou em 10 horas. Quando eu cheguei aqui no Canadá, fazendo o landing de entrada no país, né, a primeira coisa que eu recebi foi: vocês estão ok para entrar no país, mas você vai ter que fazer um surveillance, vai ter que fazer uma continuação, não de tratamento. Queremos te olhar, ver se você, de fato, você não está progredindo com a sua doença, ela está estagnada, que ela está parada. Né? Nunca neguei de fazer. Fiz os 2 anos de radiografia, 1 ano, o segundo ano, acabou. Recebi o ok, mesmo antes do landing. Da residência permanente, eu estava liberado do processo. O que eu digo é o seguinte: se teve uma doença que pode impactar, sempre fale dela, né? Não tente enganar. E faça tudo que o país te pede, que vai dar certo. Perfeito. Vamos lá. Pergunta. Tenho 36 anos, 3 filhos, e vou fazer um college de 8 meses. Você vê problema nisso para depois estender o visto e ficar mais tempo para no futuro emigrar? Eu diria o seguinte, vamos lá, 8 meses é um período muito. É privado, é público? A gente não sabe, né? Então, vamos assumir que seja uma instituição pública, ok? Vai ter direito, sim, ao PGWP, mas vamos lá, 8 meses de curso, PGWP de 8 meses. A gente não chega nem lá, nem cá em muitas coisas. Você não pontuou os 15 pontos a mais por ter se formado no Canadá, porque o programa não é de 1 ano. Você não consegue completar o Canadian Experience porque você não completou 1 ano. Então, assim, a minha sugestão é: se você decidir pelo curso de 8 meses por alguma razão, saiba que você tem um caminho um pouco mais complicado na frente, né? Provavelmente. Eu não faria de forma alguma. Se fosse a parte financeira, o impeditivo aí, tentar de alguma forma equalizar para que você faça o curso de maior durabilidade, né? Que você consiga se encaixar. Porque dentro de 2 anos ou 1, quanto mais tempo você tem, mais chance você tem de migrar. Talvez esse programa de 8 meses seja um programa, na verdade, acelerado. Tá? O programa, ao invés de ser em 12 meses, ele é feito de forma acelerada, sem férias, em 8 meses. Tá? Então, tem coisas que a gente tem que entender melhor. Tá? Sempre público, porque como tem filho, para ir para a rede pública de ensino. É porque o privado tem que ser um degree. Então, se você for fazer através de uma instituição privada, tem que se ligar nisso. Tem que ser um degree, tá? Para poder contar, ok? Então, para tentar imigrar, preciso necessariamente estar formado em alguma área no Brasil? Tenho 20 anos e estou programando para ir. Não, é assim, você pode vir e fazer sua formação aqui no Canadá, entende? Não importa. A gente tem que olhar o contexto todo, assim, qual que é a intenção? É imigrar? Melhor você terminar sua faculdade, estar na metade do caminho, ou você, enquanto isso, você junta experiência de trabalho para você fazer uma pós aqui, para você pontuar melhor. Estuda inglês. Exatamente, estuda inglês. Então, assim, isso tudo faz parte, na verdade, da minha consulta, né? A minha consulta é saber do seu perfil, se tem um acompanhante, né? Eu te faço 500 perguntas, analiso para ver se você tem experiência dentro de NOCs. A minha cabeça já funciona. Residência permanente em primeiro lugar. Aí se qualifica? Não. Qual que é o plano B? Qual que é o nosso plano C? Né? E assim a gente vai traçando, né? Então, a gente tem 2 provas aqui que eles seguiram, né, exatamente o nosso planejamento, certo? Cada pontinho, e a gente chegou, na verdade, na residência permanente num curto prazo de tempo. Sim. Deu tudo certo, mas acho que não deveria dar errado também. Sim. Não tinha margem para dar errado. Porque a gente já sabia que precisava. Mas acontece, né? Não existe uma garantia em relação à imigração. Era o que estava sendo pedido. Sim. Então, dar errado seria um ponto fora da curva. Siga sempre o cenário normal, né? Porque não adianta você pensar, não, mas eu sou otimista, no dia seguinte, no meu quilômetro, eu vou conseguir um emprego. Não vai. Não. Pé no chão, pé no chão. Vou fazer a primeira prova, na primeira prova eu vou ter a pontuação. Job offer vai ser full time, vai ser indeterminado. As coisas não acontecem da maneira como a gente planeja. Então, a gente tem que ter várias opções e estar preparado para que aconteça aquilo que normalmente acontece. Então, por isso que é importante esse planejamento, essa conversa toda, para ver o que na média, de 1 milhão de casos que são tratados, o que normalmente acontece. Exatamente. Quem tem interesse em fazer a consulta,
Manda um e-mail pra gente pelo e-mail do Contact, que é o contact@ime-canadá.com, tá? Tem uma equipe toda para ajudar vocês. Tem também essas informações no nosso site. Tem lá os pacotes que vocês podem optar, né? Tem consultoria que é express, são de 20 minutos. Isso é bom para quem tem dúvidas específicas, né? Às vezes tem que tirar uma dúvida ou outra, né? Direto ao ponto. Tem um que é sem suporte, tem um que é com suporte, que são 2 consultas. É uma inicial, né? Que a gente faz o planejamento. Aí você tem até 9 meses para voltar para fazer a segunda, que é um pouco para finalizar, para dizer, olha, eu fiz os passo a passo que você mencionou, ou peraí, mudei de ideia completamente, eu não quero mais imigrar, eu quero fazer de outra forma, ou eu tenho interesse agora por uma província que nós não conversamos inicialmente, tá? É um follow-up da nossa consulta inicial, tá? Entre college e mestrado, qual o melhor custo-benefício para conseguir o PR? Depende do seu perfil, tá? O mestrado, apesar de te pontuar melhor, tá? Não necessariamente traz maior empregabilidade aqui dentro, né? Você pode acabar sendo overqualified, na verdade. Então, esse assunto eu acho que vou deixar para o 3RA tratar. É complexo. Eu trabalhei em educação há muito tempo. O mestrado, além de uma exigência de inglês muitas vezes maior, não são todos que são aceitos. Então, se seu planejamento é imigrar, o volume educacional de college é muito maior do que o volume para mestrado. Então, não que não existe em várias províncias. Perfeito, vamos lá. Acabei de fazer 40, minha esposa tem 26. Qual dos dois seria melhor para ser o aplicante principal? Ambos temos inglês avançado e francês intermediário e os dois têm nível superior. É assim, baseado nessas informações, tá? Se vocês têm o mesmo nível de escolaridade, mesmo nível de inglês e francês, eu diria com certeza a esposa de 26 anos, porque ela vai estar pontuando muito melhor, né? E imigra amanhã. Provavelmente, faça equivalência, proficiência de inglês e já começa a acelerar. Vamos lá. Vocês assistiram com certeza várias lives e webinar antes da sua chegada aqui no Canadá, certo? O que você quer passar para o pessoal que está assistindo a gente hoje que vocês não tinham essa informação no tempo de vocês? E que vocês podem dar essas dicas? Olha, assim, na época, tudo evolui, né? Cada vez eu vejo mais gente vindo. Ok. Né? Mas quando eu fiz isso há 4 anos atrás, o processo ter iniciado, eu era o primeiro do meu grupo. Ok. Eu não tinha ninguém perto de mim para me falar, poxa, Léo, se você fizer isso ou fizer aquilo, vai dar certo ou não vai dar certo. Eu não tinha nenhum exemplo real próximo. Tanto que as nossas conversas eram muito acaloradas, né? Porque quem deu certo? Quem é esse cara? Quem é essa mulher? Quem é essa família? Né? Porque a gente está saindo de um país de forma definitiva. Pelo menos na nossa maneira, era a forma definitiva. Eu sentia muita falta de caso concreto, né? Porque as pessoas estavam começando o movimento de vir para cá. Então, a própria decisão de não ter feito uma carreira dentro do acelerado no Nabu, em Nova Vancouver, lá, pelo RH da Andrea, é porque não existia nenhuma turma formada ainda para me garantir que ela conseguiria o visto de 3 anos, do PGWP de 3. Mas, Léo, você sabe que não existe garantia. Não existe garantia. Mas, assim, quando vocês... Eu ia falar isso, nunca seria ninguém daqui vai falar assim, você vai conseguir. Não. Primeira coisa, na nossa contratação aqui na IME, garantia não tem. Não usa essa palavra que jamais a gente vai poder fazer isso. Mas quando você escuta que 20 pessoas fizeram, de 20, 19 deram certo, é melhor do que 0. Sim. Na nossa época era um 0. Então, assim, eu não vou apostar num processo de 0. Vamos para um college de 2 anos, que eu sei que é público, que eu sei que me dá colégio e que eu sei que me dá, em tese, 2+3. Em tese. Né? Vamos apostar no processo mais conservador. Eu sentia muita falta dessa... Quando a Celene me perguntou no início da conversa, era assim, Léo, podemos perguntar de tudo? A gente ficou brincando aqui na sala antes aqui. Eu não tenho vergonha nenhuma que tive uma doença, meu Deus do céu. Né? E mesmo se fosse uma doença que tivesse me matado, eu não estaria vivo conversando. Mas, o que eu digo é o seguinte, faltou muita informação nessa época, porque eu não tinha caso concreto, assim, o que você fez, cara? E era sempre assim, Celina, estão me pedindo isso. Léo, calma, isso já aconteceu com outro cliente. E foi esse timing, né? E já aconteceu com outro cliente. Então, assim, é importante também a experiência que a gente passa no dia a dia, porque você acaba passando, querendo ou não, segurança para os clientes, para que eles possam entender, peraí, tá normal. Tá normal, eu lembro quando o Bruno mandava, Celina, olha só, tá chegando perto das 24 semanas. Como é que vai ser isso? Bruno, renova olha só. Calma, vamos segurar, vamos deixar tudo semi-pronto, né? Se não acontecer até dia tal, a gente entra ação com o plano B, né? Então, assim, cada vez que vocês tinham uma dúvida, a gente estava aqui para dar o suporte, né? Para dizer, ó, estamos aqui. A gente não fez a contratação, né,
antes, depois conhecendo mais as pessoas daqui, mas sempre foi uma contratação profissional. Era o que a gente havia pago, a gente estava esperando uma resposta daquilo, né? E como o Bruno falou, é uma economia, mas eu não vejo como um custo, eu vi como um investimento. O dinheiro, eu vi uma perguntinha passando por aqui, quanto custa um processo de uma PR? Para você pode custar muito, para mim pode custar pouco, só que o pouco não em relação do dinheiro. Para mim custou pouquíssimo. É só não falar que pagaria o dobro, porque senão... Não, eu fui mais filosófico agora, eu fui não em relação a dinheiro, a moeda, eu fui em relação a custar para nossa família. O dinheiro que a gente investiu foi nada perto do que a gente tem hoje. Né? Independente se é um dinheiro alto ou baixo, é o que a gente consegue com aquilo. Então, as dúvidas que você tinha na época, você tinha pouca informação. Por exemplo, live, webinar na época, tinham pouquíssimos. Imagina a minha época, 15 anos atrás, então, tinha nada. E naquela época ainda, existia muito o bater na tecla de que era Express Entry em inglês muito alto. Só que começou a mudar o perfil das famílias que estavam vindo. Não era mais cara de 30, era cara de 40. Então, começou a virar uma outra solução. Cara, vamos tentar mudar esse disco. Então, programas foram surgindo? Não. Acho que o que aconteceu mais foram as ideias foram se adaptando e você começou a ter perfil de cliente diferente, o brasileiro veio diferente para cá. Assim, se eu pudesse listar algumas lições aprendidas, primeiro, que serve para a gente, serve para outras famílias que a gente vê, esse é um programa de família. Então, não existe o Bruno aplicando, a Júlia aplicando, os dois têm que estar no mesmo pacote, no mesmo projeto. Segundo, não existe... família A ou família B que você vai fazer Ctrl+C e Ctrl+V e vai ser a sua vida. Não existe uma cópia, né? Olha, meu amigo fez assim, então eu vou copiar o estilo. Não são existe. Coisas diferentes. Cada um tem o seu inglês, cada um tem uma experiência anterior, entende? Então, assim, são processos diferentes. Ele pode ser um processo similar numa ideia geral, sim, mas com certeza nós tivemos dificuldades diferentes nos dois processos. Sim. Né? São referências boas, mas cada caso é um caso. Terceiro, tem altos e baixos. Não existe, aqui é só foto de Facebook, só foto de Instagram, que família linda, não tem violência. Tem altos e baixos. Tem momentos que a gente está muito feliz, tem momentos que não está tão feliz. E aí a gente não deixa de acompanhar o que acontece no Brasil, que isso acho que reforça a decisão que a gente teve. A gente não abandona o idioma. A gente só fala em português com nossos filhos e força eles a falarem em português, por mais que hoje eles prefiram entre eles falarem inglês, porque fica mais fácil. Não porque eles gostam de falar inglês. Acho que o quinto, não tenha medo de trabalhar em algo novo. Né? A maioria das famílias que estão vindo, não estão vindo com emprego garantido ou com local definitivo para morar. É muito difícil você chegar aqui com emprego garantido, na verdade. Quando eu falei na empresa que eu estava saindo depois de 14 anos, saí diretor da empresa, entrei estagiário no elevador para as pessoas. Que bom que você está indo, você vai trabalhar onde? Eu não sei. E você vai morar onde? Não, tem um Airbnb por um mês. Nossa, que legal. É isso. Hoje é assim, talvez no passado, talvez no futuro esteja uma placa atraindo milhões de brasileiros para aqui, mas hoje é assim, você tem que dar o salto planejado, planejamento, colchão de dinheiro, lições aprendidas. Eu vejo várias famílias brasileiras aqui trabalhando em diferentes áreas porque o dinheiro está acabando. E tem que começar a trabalhar para continuar aqui, não é que não deu errado. Não está dando certo na velocidade que eles imaginaram. Então, são lições aprendidas que não adianta copiar projeto. É o projeto de vocês, da felicidade de vocês. Se vocês não encontrarem aqui a felicidade, talvez não seja o projeto para vocês. Mas grande parte dos brasileiros que aqui estão muito felizes. Isso é verdade. Assim, de 10 pessoas, na verdade, eu acho que provavelmente 2 voltam, certo? Né? Dentro dos nossos clientes, pelo menos 80% acabam ficando, tá? Claro, alguns sentem saudade da família, não se adaptam com o frio, com a alimentação, com uma série de outras coisas, mas a grande maioria está feliz aqui. E muitos parentes vêm visitar. Acho que a gente recebe mais dos nossos pais, a coisa se diverte, do que a gente. Todo mundo quer vir para Vancouver, é uma cidade linda. Eu nunca fui ao Brasil depois que cheguei, nem eu. Né? Mentira. Eu fui ao Brasil pegar a nossa cachorrinha. Né? A gente veio para cá primeiro. A gente estabeleceu tudo, conseguimos o apartamento, que é um inferno, para cá tem cachorro, já vou dizendo. Mas, quando tudo estava organizado, eu voltei ao Brasil, peguei a Nina e voltei para cá. E nunca mais voltamos. Mas as pessoas vêm para cá. As pessoas que podem, logo, seu pai, sua mãe, né, os avós, aquela coisa toda, as pessoas conseguem se aproximar, os irmãos, irmãs. Mas a gente está planejando ir ao Brasil de volta, porque as pessoas estão envelhecendo também. Tem que se planejar de novo financeiro. Quem tem aquela coisa da saudade, você chega uma hora que você tem que ver as pessoas perguntam por vocês, mas
hoje eu não tenho a menor dúvida que ele tomou a decisão certa. Uma vez planejado, vem o quanto antes. Porque Né? hoje Demora, está todo mundo saudável, está todo mundo bem. Verdade. Daqui a 5 anos você não sabe. E aí a tua vida pode mudar completamente e acaba que o projeto muda porque você não tem condição mais de ver. Ótimo, eu acho que foram, né, dicas, na verdade, super valiosas, certo? Muito obrigada pelo tempo de vocês, né? É sempre bom, né, ter clientes aqui para poder compartilhar. E visitem o escritório. Né? O escritório Exatamente. O escritório de Vancouver tem uma vista linda. Linda. Apesar da minha sala não ter, porque eu fico o dia inteiro em consulta. E a gente ao computador, serviço eu dou, todo mundo com vista Tudo linda, bem, menos eu. Mas é muito bom tê-los aqui, né? Casos de sucesso, resistência permanente. A idade não foi empecilho pra gente, porque a gente acabou, né, tendo um plano B, uma alternativa B, bastante planejamento. Semana que vem eu tô de volta com a Carla, tá? A Carla vai falar sobre a experiência de trabalho dela, né? Foi dessa maneira, na verdade, que ela conquistou a residência permanente. Nós não usamos o processo de província, foi tudo Express Entry, 100% Express Entry, tá? E cada vez mais a gente vai fazendo mais lives, vai trazendo mais informações para vocês. Então, se vocês têm perguntas, coloca nos comentários, né? A gente vai respondendo aos poucos, todo mundo tem muita coisa, tem muitas perguntas que a gente acabou não dando tempo, mas vamos ficando por aqui. E até a próxima. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, vamos lá. 500 botões agora para eu te ligar.